Havia uma família comum, aparentemente bem estruturada. Vamos chamar o pai desta família de Pedro. Pedro tinha um sonho de ser jogador de futebol. Desde criança, esse sempre foi seu objetivo, mas nunca foi apoiado pelo pai, seu Francisco, um homem simples e muito rígido. Sempre presente, provia o sustento, mas não era o tipo de pai carinhoso e não apoiava o mesmo sonho do filho. Eles eram de família humilde, de pouca renda, e seu Francisco trabalhava muito para o sustento de todos, preferindo que o filho Pedro se dedicasse aos estudos. Sempre fez de tudo para ir contra os propósitos do sonho de Pedro, de ser jogador de futebol. Com muita dificuldade e contando apenas com o seu próprio esforço, Pedro conseguiu os caminhos para se tornar um jogador profissional. Foi se destacando, ganhando espaço e oportunidades. Chegou a jogar em times de outros estados, participando de campeonatos importantes, jogou em times tradicionais de sua cidade natal, era famoso, saía em capas de jornais locais, dava entrevista depois dos jogos. Tinha uma estabilidade financeira, tudo proporcionado pelo seu sonho. Não chegou a ser nenhum atleta de expressão nacional, mas foi bem sucedido e estava feliz com as suas conquistas. Nesse meio de campo, conheceu uma moça, Marina. Namoraram e tiveram um filho, João. Tiveram uma relação que não deu muito certo, pois ele viajava muito, vivia em concentrações, em viagens para outros estados e focado nos campeonatos que participava. Com o tempo e a vida conturbada, o relacionamento não vingou e, com a separação, o tempo para o filho ficou ainda mais escasso. Marina, mesmo com o apoio financeiro de Pedro, precisou trabalhar e seguir também seus sonhos, ter a sua carreira. A vida seguiu, o filho João virou adolescente e com a adolescência vieram as descobertas do mundo, as amizades, as decepções, a privacidade e todas as questões muito comuns dessa fase da vida. Sempre um menino muito bom e sem dar muito trabalho. Foi um grande impacto quando ele veio a ficar internado devido a um ato infracional praticado. João estava cumprindo medida junto a outros internos em conflito com a lei. O mundo de muitos caiu. João, um menino calado, tímido, mas muito inteligente, muito carinhoso. Até mesmo os funcionários do centro de internação falavam que ele não tinha perfil para estar ali, que ele era um menino muito bom. Não vem ao caso o motivo de ele estar ali ou qualquer informação nesse sentido, mas sim as reflexões oriundas a partir dos porquês disso ter acontecido e o que isso provocou. O adolescente conseguiu se expressar e, com muita dificuldade, confessou existir barreiras entre ele e o pai, e ele não conseguia vencê-las para criar uma relação de confiança e afeto. João se sentia desconfortável de formas diferentes com relação aos sentimentos pelos pais. Relatou sobre a ausência emocional que sentia, se sentia sozinho, de certa forma abandonado e perdido. O pai, jogador de futebol, meio durão, filho de um avô que também era durão, nunca conseguiu, mesmo se esforçando, a aproximação necessária para formar laços fortes de confiança e companheirismo. A relação com a mãe, mesmo sendo de mais convívio cotidiano, era mascarada por sentimentos de incompreensão, admiração à distância e falta de transparência nos diálogos. É o preço que temos que pagar. Estas palavras soaram de maneira forte, dolorosa e fazem parte da história daquela família. Não há culpados, não há dedos a serem apontados. Os fatos e as consequências culminaram naquela situação, naquele momento, com a proposta de renovação, corações abertos e dispostos a quebrar barreiras. Mas se não conseguirem, existe sempre a possibilidade de recomeço, construindo novos laços. Essa é uma história que nos traz muitas reflexões. Bom dia, meu nome é Augusto Lira, sou facilitador de Círculo de Construção de Paz e esse é o nosso programa Papo de Família. E eu trouxe aqui essa história justamente porque ela nos traz muitas reflexões com relação a essa relação de pais e filhos, e no nosso caso aqui, são os nossos filhos adolescentes. Todos nós temos dores a serem tratadas, todos nós temos nossas questões particulares do passado, algumas trazidas para o presente,
e muitas vezes elas se perpetuam, passando inclusive para as próximas gerações, nossos filhos, nossos netos. Isso acaba sendo mais comum do que deveria, se tornam ciclos que precisam ser quebrados. E o mais importante da gente trabalhar essas questões é justamente entender as consequências desses ciclos. Ou seja, nós precisamos entender quais são as nossas dificuldades, o que nós trazemos dentro de nós que precisa ser trabalhado para que a gente consiga entender as necessidades dos nossos filhos, pois eles estão numa fase onde essas necessidades aparecem cada vez mais. As dificuldades da vida só aumentam à medida que a gente vai envelhecendo mesmo, né? Amadurecendo, envelhecendo. Vão chegando os novos desafios para a nossa vida. Quando você é criança, você tem preocupações menores e você está construindo o seu caráter com a ajuda dos pais, com a ajuda das pessoas ao redor. No nosso caso, nós que somos pais, nós ajudamos e auxiliamos e somos diretamente responsáveis pela construção desse caráter. E quando a gente chega na adolescência, esse caráter já está praticamente moldado, precisa de orientação, mas você vai conseguir orientar tendo esses traumas junto de você? E como a história fala, não tem culpados, você não pode apontar dedos. E essa história ela é muito significativa porque quantos de nós tivemos que aprender com a vida, aprender a trabalhar, aprender a superar os nossos desafios, aprender a ser pai, a ser mãe, sozinhos. E não é culpa dos nossos pais, porque eles também tiveram que aprender sozinhos. Eles também tiveram uma história de luta muitas vezes. Eles também não tiveram a orientação que você gostaria de ter, gostaria que eles dessem para você. Eles não tiveram também essa orientação. Então, hoje, a gente tem a oportunidade de quebrar esse ciclo, de trabalhar dentro de nós, entender quais são as nossas necessidades, para aí sim a gente conseguir quebrar essas possíveis barreiras. E muitas vezes são invisíveis essas barreiras. Muitas vezes elas só aparecem nos momentos mais decisivos da vida da família. Essa história ela é mais comum do que parece, circunstâncias diferentes, personagens diferentes. Claro, é uma história baseada em fatos reais, mas com nomes fictícios e, claro, né, respeitando as privacidades. Mas eu trouxe ela hoje justamente por isso. Você precisa correr atrás dos seus sonhos, mas você paga um preço para isso. Nesse caso, o preço foi o distanciamento e uma barreira criada entre o pai e o filho, por exemplo. Uma falta de transparência entre a mãe, que também teve suas lutas, também teve suas dores. Uma mãe solo que teve que viver e crescer sozinha, mesmo o pai dando apoio, mas ela tem as suas necessidades de mulher, suas necessidades de pessoa, de seguir uma carreira, de estudar, de se sentir satisfeita, de se sentir feliz. E isso tudo acumulado com o que a gente traz, com o que a gente cria, com o que o mundo nos traz, se torna ali um peso, uma bagagem que você carrega nas suas costas e muitas vezes, sem perceber, você vai passando diariamente para as pessoas ao seu redor. Com o passar do tempo, nossos filhos, você já contribuiu. Hoje, a gente está falando aqui para pais de adolescentes. Você já contribuiu na construção do caráter do seu filho. Você já construiu e ajudou, ou muitas vezes diretamente, muitas vezes indiretamente, você ajudou na construção do caráter dessa pessoa, nos princípios, nos valores que estão impregnados nele. Sim, você ajudou, porque isso é uma construção de cada um de nós. Muitos de nós temos valores, hábitos diferentes dos nossos pais, porque nós temos vivências diferentes, mas com certeza são baseados na influência das pessoas que conviveram com a gente, nossos pais, enfim, quem foi a referência para a gente durante a vida, durante essa fase de construção do caráter. Quando chega na adolescência, ali nos primeiros anos, ainda está tudo muito confuso e
o jovem está se entendendo. Mas quando chega em determinada fase, ali depois dos 15, 18, 21 anos, 25 anos, você já ajudou, você já fez a sua parte. Então, cada vez mais você vai ter oportunidade de ser menos pai, aquele pai que briga, aquele pai que é um pouco mais rígido e realmente fala de forma mais firme porque sabe que precisa, e você passa a ser mais amigo, né? Você consegue acompanhar mais a vida do seu filho e com isso você consegue estar mais próximo dele, porque eles não querem mais alguém que fique dizendo o que eles têm que fazer. Eles querem alguém que compartilhe com eles as decisões, que compartilhe as dores. Por isso, muitas vezes, que eles preferem a companhia dos amigos, eles preferem compartilhar a vida com os amigos. Porque por mais que o amigo não passe a mão na cabeça, e esses são os verdadeiros amigos, mas eles falam, olha, eu não concordo com você, mas eu tô aqui contigo. Tu vai fazer merda? Faça merda junto comigo, melhor do que você fazer sozinho, pelo menos eu tô ali para te ajudar. E às vezes os pais não têm essa noção porque eles querem continuar ainda como se eles fossem crianças, né? Dizendo e orientando. Não estou dizendo que você não deve fazer, você deve fazer. Você é o responsável pelos seus filhos para sempre. Numa situação como essa, por exemplo, que a gente viu nessa história, onde o filho relatou de forma clara e direta, numa situação onde todos estavam conversando, ele relatou que ele não conseguia se aproximar dos pais, como a gente viu na história. Ele tinha uma barreira que ele não sabia o que fazer para superar essa barreira. O filho tem responsabilidade? Tem responsabilidade também, claro. Mas de quem é a maior responsabilidade? Quem é o mais velho? Quem tem mais experiência de vida? O adolescente está começando, ele nem sabe ainda as dificuldades que ele vai ter que passar na vida dele. Ele está no início da vida adulta. Você já criou casca, você já se decepcionou, você já sabe avaliar uma situação porque você já criou experiência para saber se aquilo vai dar certo ou não. Então você é o responsável, sim. Você, pai, mãe, avó, tio, você que é responsável por esse adolescente, você também tem a responsabilidade de dar o primeiro passo para superar as dificuldades que possam existir na relação de vocês. Fazer um furinho nessa barreira, ver uma forma de passar por cima, ou mesmo de, se for o caso, contorná-la e recomeçar. E pensando nisso, a gente traz aqui uma pergunta que chegou para a gente, e claro, tem relação com o que a gente trabalhou aqui. E essa pergunta é: como conciliar trabalho, casa e tempo para os filhos? Já chego esgotado do trabalho, mal tenho tempo de dar bom dia e boa noite, não consigo acompanhar meus filhos e muitas vezes, e aí é justamente como a gente falou, como eu acabei de falar, tem essa ligação, porque se vocês bem lembram na história, tinha lá, esse é o preço que nós temos que pagar. E realmente eu já ouvi isso de um pai falando, é um peso muito grande quando você vê que o preço que paga é a distância com seu filho, é você não ser o herói dele, é você não ser a mãe que ele admira, que ele conta para tudo. E é claro que eles sempre amam o seu filho, ama você. Você vai ser sempre o herói do seu filho. Você, mãe, vai ser sempre a coisa mais importante, a deusa dele, e se mexer com você, ele fica doido. Mas às vezes esses sentimentos ficam escondidos por causa dessas barreiras, desse preço que você tem que pagar, e tem que pagar às vezes, não tem muito o que fazer. Infelizmente, o mundo está aí, você tem que trabalhar, você tem que seguir atrás da sua vida, mas essa conta pode ser diluída com o passar do tempo, né? Mas para isso a gente tem que se enxergar. O que eu posso fazer? Eu não tenho tempo para os meus filhos, eu chego em casa, saio de manhã, chego em casa. Hoje em dia a gente tem a ajuda da tecnologia, mas e o corpo a corpo? E aí eu trago uma reflexão que uma vez eu vi num filme que fala muito sobre tempo de qualidade. Você
leva seu filho, sei lá, para a faculdade, você dá uma carona para ele para o trabalho. Quando você está fazendo isso, você está só ali? Porque se você tem esse tempo pela manhã, do deslocamento da sua casa para a faculdade dele, o trabalho dele, enfim, para onde for, se for de 10 minutos, esses 10 minutos são os 10 minutos mais importantes do seu dia. São os 10 minutos que você vai se dedicar inteiramente a ele, ou a ela, claro. Vão ouvir uma música juntos, uma música que ele também gosta, uma música que vocês dois gostam, vocês vão construir um laço através de algo, de coisas que vocês gostam. Vocês podem conversar a respeito. Agora o que não dá, e aí a gente precisa ser direto, é se você tem essa oportunidade, você vai ouvindo o rádio, ouvindo as notícias do dia e o seu filho lá atrás no celular. Você está desperdiçando 10 minutos do seu dia que podem fazer uma diferença gigantesca para você. Você tem a hora do almoço, se você não tem essa oportunidade né, outra coisa que você pode fazer. Na hora do almoço, liga para o seu filho, pergunta da sua filha, manda um áudio para ela, pergunta como é que ela está, o que ela está fazendo, o que ela almoçou. Se interesse pela vida deles. Eles querem compartilhar. Todo mundo gosta de falar da sua vida, todo mundo quer compartilhar a sua vida, mas você tem que compartilhar como alguém realmente que está interessado. Não é para dizer, tu ainda não almoçou? Tem uma hora dessa, está na hora de comer, ainda está no celular, não sei o que, já lava a louça, pá, e você afasta. Não, tem oportunidade de ter um momento legal. Se você puder, liga. Liga, pergunta se já almoçou, pergunta o que está fazendo, pergunta se a comida estava gostosa, pergunta se você deixou algumas tarefinhas para fazer, pergunta se já fez, mas pergunta de uma forma só para saber se já fez, lembrou de fazer? Ah, ainda não fez? Não, não esquece de fazer, que é importante, tal. Se for o caso, você pode, faz que quando chegar a gente, sei lá, a gente faz tal coisa, a gente faz um sanduíche junto, a gente assiste um filminho junto, a gente faz alguma coisa junto. É uma forma de você criar laços através dos serviços diários, do dia a dia, das coisas do seu cotidiano. O mais interessante mesmo é você poder ter um tempo de qualidade para você e para os seus filhos, onde você pode compartilhar junto com eles um momento, se não for diariamente, mas pode ser pelo menos na semana. Tire um dia, uma quarta-feira à noite para assistir um futebol, uma quinta-feira à noite para vocês assistirem uma série juntos. Olha, essa série aqui a gente vai assistir, mas eu só posso assistir um episódio por semana. Você me espera? Eu te espero, papai. Olha, vamos combinar então. Toda quinta-feira a gente vai assistir aqui 1 ou 2 episódios. É o tempo que eu vou ter, infelizmente, mas é um tempo que eu quero ter com você. Eu quero assistir com você. Imagina só, a pessoa, pode não parecer, gente, mas a pessoa, o adolescente, vai esperar a semana. Não, quinta-feira é o dia de eu assistir série com a minha mãe. Esquece. Aí quando chega no dia você faz uma pipoquinha, você faz uma janta mais gostosa, uma macarronada, você vai criar uma memória gigante e você vai ter um momento em família extremamente precioso. Eu estou dando algumas ideias do que você pode fazer, mas é claro que isso pode ser feito das mais diversas formas. O importante é, isso vale para tudo. Se você está ali, esteja ali 100%. Se você está no trabalho, esteja no trabalho 100%. Se você está focado em estudar, estude 100%. Porque não adianta você estar no trabalho tentando falar com o filho, tentando estudar, você acaba não estando 100% no lugar de corpo e alma e você faz pela metade. Talvez para os nossos afazeres do dia a dia, onde realmente a gente não tem tempo e acaba tendo que fazer várias coisas ao mesmo tempo de forma quebrada, isso funcione. Embora os, os mentores aí falam realmente que você precisa ter o foco, começar a terminar uma atividade e depois começar outra. Mas a gente sabe que o nosso dia é tão corrido e a dinâmica do dia a dia, do trabalho, do mundo, da tecnologia que hoje faz a gente estar 100%, 24 horas participando de coisas que não estão por perto da gente. Mas para os relacionamentos com outras pessoas, os relacionamentos familiares, que são relacionamentos intensos, relacionamentos íntimos, onde você conhece tudo da pessoa, você sabe os pontos fortes, você sabe os pontos fracos. Para esse tipo de relacionamento, com o seu companheiro, com a sua companheira, com os seus filhos, crianças sentem isso muito.
mas também os adolescentes, eles acabam sentindo de uma outra forma, porque ele vai perceber, poxa, pai, você combinou que dia de sexta-feira é o dia que a gente lancha junto, a gente compra, faz o nosso hambúrguer artesanal, faz o nosso hot dog, é o dia o dia do lixo, como o pessoal fala, né? Hoje a gente vai comer, vai tomar refrigerante, vai comer tudo, hoje vai ser o nosso dia em família. Mas você tá lá e você tá resolvendo coisa do trabalho, você tá lá, mas está assistindo alguma coisa no, né? E às vezes você realmente precisa fazer isso, que é uma forma de você aliviar a mente, né? Mas deixe para fazer isso em outro momento que você não se comprometeu de estar 100% adubando o seu relacionamento com seus filhos adolescentes. E isso pode ser feito das mais diversas formas. Uma última curiosidade, tem um amigo, o filho dele tem 12 anos. Ele, todo dia de noite, antes de dormir, não vou dizer se é certo ou se é errado, mas é uma coisa que funciona. O que que ele faz? Ele senta com o filho dele, não é bem antes de dormir, né? Mas ali quando já estão se recolhendo, ele pega o celular e começa a ficar vendo aqueles memes engraçados que tem nas redes sociais, no Instagram, no TikTok, onde você consegue ter momentos, esse momento de aliviar a mente, ele consegue fazer isso junto com o filho. Então ele vai passando e as coisas que são engraçadas eles param para ver, e o que não é engraçado ele passa. E ele já manda durante o dia, se viu alguma coisa, ele manda, olha aqui, eu mandei para você e bora assistir junto. Então eles passam ali uns 20 minutos mais ou menos, vendo coisas engraçadas, e o filho se espoca de rir, ele se espoca de rir, e mostra pra mãe, e sabe? Então fica ali uma coisa muito legal, e é um momento que chega a ser inesquecível. Quando ele for mais velho, ele vai lembrar, poxa, era legal quando o papai sentava aqui de noite, a gente ficava vendo vídeo, sabe esses vídeos engraçados de cachorro, de gato, memes de anime, enfim, várias outras coisas que eles têm em comum e que eles acham super engraçado, e isso gera uma expectativa e cria laços. E você pode fazer isso. Você pode ter um tempo grande, um tempo pequeno, mas o importante é que esse tempo seja de qualidade. Uma outra pergunta que chegou aqui pra gente: existe um muro gigante na relação entre eu e minha filha de 15 anos. Não sei como fazer para derrubar esse muro. A gente acabou já falando alguma coisa sobre isso na pergunta anterior e no comentário que eu fiz sobre a história. Você tem que primeiro entender qual é a origem desse muro, né? Não adianta você saber que existe essa barreira, saber que existe uma dificuldade onde vocês não conseguem ser 100% carinhoso com o seu filho, nem ele com você. Ele até quer te contar alguma coisa muito importante, mas acaba não conseguindo contar porque ele não se sente à vontade, porque ele não sabe como fazer para passar daqui para ali. Isso é muito comum quando você está tratando de sexualidade, das mais diversas formas, pelos mais diversos motivos, porque é uma coisa que é muito íntima e precisa de confiança, precisa de afeto, precisa de segurança. E essa barreira, às vezes, ela vem exatamente nessas questões, principalmente na confiança, principalmente de saber, eu vou compartilhar isso com a minha mãe, ela vai guardar ou ela vai espalhar para a família? Ela vai guardar ou ela vai me dar sermão? Ela vai me ajudar ou ela vai me brigar? Então, você precisa primeiro, antes de você tentar quebrar ou transpor uma barreira, você precisa olhar para você. Essa barreira, eu tinha ela também com os meus pais, com os meus responsáveis. A origem dela, quando ela começou a ser construída, por que ela começou a ser construída? Foi por causa de questões minhas, as minhas dificuldades que eu trouxe também e estou passando para o meu filho, para minha filha. Como a gente viu, não tem culpados. Eu, de repente, cresci sem a orientação que os meus pais puderam me dar, porque eles também não foram orientados. E assim, tá tudo bem, porque foi o que a vida me deu. Hoje nós temos as mais diversas formas de entender quem eu sou, entender quais são as minhas dificuldades. Se você não tem como fazer uma terapia, você não tem como disponibilizar um psicólogo para você, o que, claro, é sempre o mais recomendado, mas você tem como ler um livro que fale sobre uma dificuldade sua, você tem como
ver muitos vídeos no YouTube. Inclusive, aproveite para seguir aqui o nosso canal e apertar lá o joinha, né? Que é muito importante para apertar o joinha, que é para justamente você estar sempre recebendo as notificações dos nossos conteúdos. E esses conteúdos, como nós temos aqui, tem vários outros também, você pode aproveitar para se conhecer, para entender o que se passa com você. Para aí sim você ir lá e ver o que eu posso fazer para derrubar essa barreira que existe entre eu e meu filho, entre eu e minha filha. Porque você precisa saber exatamente o que você vai fazer. Porque se você der um passo errado, você der um passo em falso, você falar alguma coisa de forma errada, você vai aumentar ela ou deixá-la uma espessura maior, em vez de você diminuir e facilitar que a informação passe por essa barreira de mão dupla, né, que precisa ir de você para a pessoa e da pessoa para você, você vai fazer com que essa informação tenha mais obstáculos. E isso vai depender muito mais de você. Muitas vezes os filhos dão oportunidades, porque eles também querem, o seu filho também quer que você seja o melhor amigo dele, que você seja a pessoa mais incrível da vida dele, que você seja a pessoa mais maravilhosa que vai apoiar ele em tudo, que se ele fizer uma besteira ele possa contar para você, ele sabe que vai levar bronca, mas ele quer contar porque ele sabe que depois da bronca você vai estar lá e vai ajudar ele a resolver. Você já percebeu que toda vez que dá ruim, aquele ruim mesmo, ele corre para quem? Quando não tem mais para quem correr, ele corre para você. Mas precisa ele só ser na pior situação que ele corra para você? Ele pode também correr para você nas situações menos ruins, né? Sei lá, um término de relacionamento, ou ele brigou com um amigo na escola, ou teve um dia ruim, ele pode também colocar isso para fora para você e você tá ali disposto para receber, né, isso, como pai também, como amigo, como companheiro, como alguém que compartilha a vida. E é importante você entender quais são as necessidades do seu filho adolescente. Você ter pontos em comum, você entender que às vezes ele quer ficar sozinho, você entender que às vezes ele não quer falar, você entender sim que às vezes ele quer falar, mas não é uma forma direta. Você pode, por exemplo, levar ele para tomar um café, levar a sua filha olha, eu vou no shopping. Ah, não tô bem, mãe. Vamos no shopping comigo, eu tenho que pagar uma conta, vamos lá comigo. Aí chega lá, você paga um sorvetinho, faz alguma coisa para a pessoa aliviar. E já ouvi muita história assim, da pessoa que não queria ir e depois fala, poxa, ainda bem que a senhora me trouxe, porque deu uma esparecida na mente. E aí dali surgiu um princípio de um diálogo. O importante é o que você faz junto com o seu filho, junto com a sua filha. Vocês têm alguma atividade em comum? Vocês têm algum momento em comum? Se não tem, você precisa criar esse momento. Seja uma coisa do dia a dia que você possa fazer e ter a companhia dos seus filhos. Como eu falei, você pode, eu preciso ir fazer tal coisa, vamos lá comigo. Então você vai ter a companhia do seu filho durante esse percurso, durante esse seu afazer, que às vezes é um afazer trivial, mas você pode aproveitar para estar ali. E aí, nesse momento, não é para dar sermão, não é para ir no caminho todo brigando, perguntando, o que tu tem, o que tu tem, por que tá de cara fechada? Não, deixa a pessoa viver também o momento dela. E nesse momento você vai procurar, como a gente agora falou, né? Você pode botar uma música, você pode botar ali alguma coisa que você sabe que é o gosto da pessoa. Gente, não adianta empurrar a goela abaixo. Vou botar aqui minhas músicas dos anos 90, dos anos 80, que isso que é música boa. E aí você quer empurrar a goela abaixo dos seus filhos aquela música. Se ele gostar, perfeito. Olha, deixa eu te mostrar essa música aqui, do Kenny Rogers. Vê se você gosta. É a trilha daquele filme que a gente assistiu junto. Beleza, aí olha, legal e tal. Se ele gostou, se interessou, aí você vai. Agora não adianta, olha, eu vou botar aqui pedis para você ouvir. Isso que é música boa, né? Essas músicas que você ouvindo hoje não. Não adianta, você vai criar mais distanciamento. E custa você botar uma música que seus filhos gostam? Você sabe do que eles gostam?
Será que de repente você também não pode gostar do mesmo tipo de música? Teve agora aí um show da Taylor Swift. Quantos pais não foram com seus filhos para o show porque eles também gostam? E o vínculo que existe, que a arte pode proporcionar através da música, desses momentos que você pode compartilhar. Você pode também, sei lá, das mais diversas formas. O importante é você buscar coisas que sejam do interesse do seu filho. Também não adianta você botar uma coisa que só vai agradar e você não gosta porque ele vai perceber. Não adianta. Tem que ser algo em comum. Busque algo em comum. Pode ser um gosto seu, que você pode fazer ele gostar. Você pode ver se ele gosta, né? Ou pode ser um gosto da pessoa, que você pode ver se gosta. Me mostra aí tua playlist, o que você está ouvindo, bota aí pra gente ouvir. Aí você vai passando. Né? De repente está lá no carro e vai ouvindo no percurso do que vocês estão indo fazer. Estou indo na casa de alguém fazer tal coisa, estou indo na casa da avó deixar lá um negócio ou pegar alguma coisa e vocês vão juntos. Nesse caminho, bota aí tua playlist, bora ver o que você está ouvindo. Aí a pessoa bota. Não a critique. Não critique que você também gostava de músicas de gosto duvidoso quando você era adolescente, talvez goste até hoje. Então, deixa tocar. Aí você vai dizer, não gostou? Tá bom. Não gostei muito não. Aí, pô, passa. Essa daqui tem uma batida legalzinha. Aí deixa tocar. Aí a outra, olha, essa música é muito boa, gostei dessa música. De quem é? Quem é o fulano? O que é que ele faz? Aí começa. Não sei o que e tal. Então você vai se interessar de forma verdadeira por algo que o seu filho, que sua filha gosta. Música é uma dica muito boa, mas isso pode acontecer das mais diversas formas. Vocês podem conversar sobre cinema, podem conversar sobre vídeos de curiosidades da vida, curiosidades do mundo. Você pode falar sobre as relações, você pode falar especificamente de uma pessoa, aquele teu amigo que sempre vivia com você, ainda estuda com você, o que ele anda fazendo, como é que estão os pais dele, não sei o quê. E você vai se interessando verdadeiramente por algo que seja comum entre vocês. Parece uma informação até meio trivial, mas vou fazer essa pergunta. Quantas vezes você fez isso nessa semana? Quantas vezes você mostrou interesse pela vida do seu filho adolescente? Quantas vezes você expressou estar realmente interessado por algo que ele ou ela também gostam? Porque a gente acaba esquecendo, por causa do nosso dia corrido, você faz uma pergunta, e aí, como é que foi na faculdade? Foi bem, não é essa a resposta que você quer. E aí, quais são as matérias que você está tendo nesse período? Hoje você teve aula de quê? Como é que foi? Essa matéria é muito boa, no meu tempo eu gostava de estudar, não sei o quê. A apostila como é que é? Pesada? Os exercícios? A prova? O seminário? Enfim, como é que tá o lanche na faculdade? O que, é que tem de bom para comer lá? Bora marcar um dia de comer lá? Vou lá almoçar com você qualquer dia? Vou lá jantar com você? Enfim, você pode mostrar interesse se você for verdadeiro e isso vai ser sentido. O seu filho vai saber que você está realmente interessado. E não precisa ser uma coisa exagerada, tá bom? Seja verdadeiro, seja simples e seja o necessário. Acabou o assunto, não, já deu, por hoje já deu, pronto, porque às vezes você vai exagerando, começa, e aí você também tem suas questões, você também tem suas coisas a serem trabalhadas, você se interessa demais, você fica chateado por algumas coisas, e aí chega um momento que você, tá bom, não quero mais falar da minha vida não, para falar para você ficar criticando, ou então não, você já está querendo saber demais, então saiba o momento de parar também. E deixa para um outro dia, deixa para um outro momento. O mais importante aqui é justamente isso, você se interessar, você pode criar momentos em comum, onde vocês estão 100% ali, você precisa se interessar pela vida do seu filho, pelos gostos, pelas companhias, o que ele tem feito no trabalho, na faculdade, o que ele tem assistido na internet, o que ele tem assistido, sei lá, de série, na televisão, o que ele tem consumido de assunto que de repente pode ser interessante para você e vocês podem consumir juntos. E a gente está falando aqui do nosso dia a dia, mas é claro que se existem obstáculos muito grandes, e aí você vai precisar ser um pouco mais paciente, claro, um pouco mais assertivo. E claro que isso é um bom passo. Não adianta se você tem uma dificuldade muito grande, você de repente não pôde acompanhar
ali a infância do seu filho, o início da adolescência, e isso gerou um certo distanciamento entre vocês, não adianta forçar. E de repente ali vocês sempre tiveram uma relação muito conflituosa, isso criou essa barreira. Você precisa ter paciência e entender o motivo desse conflito. Como eu falei, trabalhar em você. Muitas vezes o problema origina da gente, origina dos nossos traumas trazidos da nossa relação com os nossos pais. Então, para quebrar esse ciclo, você precisa ter paciência, você precisa entender em você o que está acontecendo, porque aí sim você vai conseguir chegar no seu filho adolescente, chegar nas questões que fazem sua filha de 15 anos estar tão distante de você. Essas dicas relacionadas a você buscar coisas em comum, ter momentos onde vocês podem criar esses laços, é um excelente início, mas é um início, porque dependendo do seu caso, você precisa sim de mais tempo, de mais investimento das suas emoções, do seu interesse, do seu tempo para chegar a quebrar essas barreiras. Isso é extremamente importante. Ajuda sempre é bem-vinda. Ajuda profissional, buscar coisas em comum, fazer alguma atividade em grupo, participar de algum grupo na igreja, onde você frequentar aí na sua religião. A religião sempre é uma coisa que proporciona amizades saudáveis. Você pode estar ali participando junto com ele de um grupo de jovem, você leva e você vai para uma atividade, vai para outra. São coisas interessantes. Vocês podem praticar esporte juntos. Vocês podem, sei lá, ir fazer um vôlei, fazer alguma coisa do tipo, onde o seu filho pratica lá para a idade dele, você faz com os adultos e vocês estão ali fazendo alguma coisa em comum. E isso gradativamente, com paciência, vocês vão tendo momentos onde o gelo vai ser quebrado, onde a confiança pode ser restabelecida e sempre existe a oportunidade de você recomeçar a sua relação. E não tem problema nenhum você recomeçar a relação com o seu filho. A adolescência é uma oportunidade incrível de você descobrir quem você é. No caso, os nossos filhos descobrirem quem eles são, mas você também acaba se descobrindo, porque muitas vezes eles são espelhos dos pais. E muitas vezes você tem a oportunidade de, observando o comportamento deles, entender você mesmo. Você entender as suas dificuldades de quando você era adolescente, algumas questões que até hoje você não conseguiu superar, algumas coisas que você ainda está trabalhando e vocês podem de repente fazer isso juntos, mas principalmente entender que, poxa, eu entendo ele, eu também passei por isso, eu também passei por isso quando eu era adolescente, quando eu tinha 15 anos. Então hoje eu sei a dor que a minha filha está passando, eu sei a dúvida que ela está passando. Isso tudo faz parte de uma oportunidade que você tem de reconstruir, caso seja necessário, e não tem problema. Se tem uma barreira e você não consegue passar por esse caminho, vai para o lado e passa por outro caminho. Ah, mas eu vou ter que voltar, vou ter que recomeçar. Não tem problema nenhum você recomeçar. E aí, para a gente finalizar, eu espero que a gente tenha conseguido trazer nossa intenção aqui é justamente trazer reflexões a partir das vivências do dia a dia. A gente não quer contextualizar, a gente não quer conceituar, a gente quer compartilhar experiências vividas, experiências aprendidas, experiências observadas, para que você possa devagarzinho e conseguindo restabelecer os laços com seu filho, fortalecer os laços com seus filhos, ou mesmo reconstruir os laços com seus filhos. E para finalizar, e ficar aí a reflexão para a sua semana, recomeço não é atraso, mas sim um avanço nas relações. A estrada da vida não é fácil. Às vezes é preciso parar, ganhar coragem e recomeçar para dar um passo à frente, rumo à felicidade. Se você não consegue continuar, recomece. E é essa mensagem que a gente quer deixar aqui hoje. Eu espero ter conseguido compartilhar e dar algumas dicas, algumas ideias.
se você faz ou vai começar a fazer. Compartilha com a gente também o que você tem feito, deixa seu comentário. E tenha uma excelente semana. Semana que vem nós estaremos aqui de novo e que você possa ter cada vez mais oportunidade de reconstruir ou construir ou fortalecer os laços com os seus filhos, porque essa relação é maravilhosa. Coloque em prática as ideias e tenha uma excelente semana. Obrigado.